Então, eu estava aqui já na edição do vídeo, quando a mãe, conversando com ela, me autorizou postar 2 videozinhos do Gui, fofos, pra gente poder entender melhor o tema que a gente colocou, tá bom? Então, fofos, vocês vão adorar. Já. Oi, eu sou aqui do vídeo que eu sou eu. Você sabe do meu nome? Assim? Vocês... bem-vindos ao show do Guilherme Bonito. Esse aí é a minha mãe. E esse aqui é o 3, 7, 8, 9, 10. Ouviu? E tchau, tchau. Guilherme, pode ajudar. Aí, eu sou o Guilherme. Eu sou bonita. E como eu tenho 5 anos. 5 anos. E você sabe que eu vou construir uma máquina e o meu pai foi construir uma máquina para eu encolher. Uma máquina ou uma mágica? É uma máquina? É uma mágica, eu sabia. Mamãe! Então dá tchau. Quando uma família recebe a notícia de que o seu filho tem algum tipo de deficiência, ou quando, na primeira infância, ele vai dando sinais de que tem algumas limitações e a família começa a fazer consultas, exames, para saber de onde vêm essas limitações do filho. Essa é a pergunta que a gente lançou para nossa querida amiga pesquisadora, mestranda em Educação e Contemporaneidade, professora Daiane Pina, especialista em Educação Inclusiva. Ela trabalha com isso, ela pesquisa isso, e nós tivemos uma conversa muito fecunda sobre essas perguntas, um conteúdo que eu tenho muito orgulho de ter registrado e que agora está aqui no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, curte a fanpage no Facebook, segue nossa conta no Instagram, nossa conta no Twitter também, todos @Na Raça na Paz. O YouTube é youtube.com/jbraga. O tema do nosso bate-papo me foi muito caro, entre outras coisas, por causa desse daqui. Guilherme, nosso filho mais novo, ele tem 5 anos. Aparece aqui, filho. Esse é o Guilherme, ele tem 5 anos. E quando ele tinha mais ou menos 2 anos, a mãe, né, minha esposa e eu, a gente começou a perceber que ele tinha algumas diferenças de aprendizagem, pelo menos inicialmente foi essa questão que nos chamou a atenção da fala. Então, assim, nosso filho mais velho, João Pedro, com 2 anos ele já estava bem desenvolvido na fala, ou pelo menos com as primeiras palavras bem desenvolvidas. E Guilherme não, com 2 anos ele praticamente não falava nada, praticamente, nem água ele falava. A primeira palavra que ele falou, na verdade, foi até água, né? E porque estava com sede e, enfim, uma necessidade mesmo, ele foi até a mim e me pediu e esse foi que eu entendi que era água. E a partir daí a gente começou a conversar mais sobre isso, né? Conversar sobre que tipo de dificuldade que Guilherme tinha com a fala, se era uma questão de fonoaudiólogo, se era uma questão, não sei, do ponto de vista mais fisiológico, né? Óbvio que a gente também pensava que podia ser alguma questão mais complexa, né? Como o espectro do autismo. Mas naquele momento a gente não desconfiou inicialmente disso, né? Bom, começamos a fazer exames e a questão vocal dele normal, a questão do coração, pulmão, enfim, a gente foi em todos os médicos que a gente entendeu que poderiam nos ajudar a compreender a situação do Guilherme. E aí sim começou a ficar cada vez mais presente a possibilidade de que Guilherme tivesse algum tipo de... era afetado por algum tipo de espectro, que no caso a gente sempre desconfiou que fosse o autismo, né? Uma coisa que eu queria até dizer para vocês, por favor, não
confiem em pesquisas de internet. Há pesquisas de internet principalmente relacionadas a essas experiências de muito impacto afetivo, de muito impacto existencial, como é o caso de ter um filho, descobrir que tem um filho com autismo. Não confie muito nessas pesquisas de internet e, enfim, tenha sempre um pé atrás, porque há muita coisa exagerada, há muita coisa falsa e busca de cliques, né, caça-cliques. E, enfim, evitem, né? Procurem realmente a opinião de um especialista, de uma especialista. E, enfim, a gente foi a vários médicos e, digamos, na reta final dessa busca, a gente procurou uma neuropediatra. E a neuropediatra, ela não estabeleceu um diagnóstico, mas deixou muito claro pra gente que não deixava esse diagnóstico estabelecido, porque quem teria que dar esse diagnóstico seria um psiquiatra. Então ela indicou pra gente um psiquiatra de confiança também, um médico muito bom também. E chegando lá, e assim, as primeiras atitudes de Guilherme no consultório, o médico já teve aquele olhar mais atento, já percebeu um pouco da dificuldade dele de se comunicar, de dar atenção, né, de dizer o boa tarde, etc. Porque uma das coisas que angustia muito os pais é que quando a criança começa a falar, ela também começa a se comunicar com um pouco mais de fluidez, né? Uma das coisas interessantes também nessa caminhada foi a escola, né? Eu trabalho no Colégio Marista, Patamares, aqui em Salvador. Para nossa grande sorte, por graça de Deus mesmo, a gente teve um acompanhamento de excelência, porque o colégio, graças a Deus, além de ter um núcleo de educação inclusiva muito bem articulado, tanto a orientadora como a coordenadora desse segmento da educação infantil são muito atenciosas. Fora que também as professoras, e aí as professoras também são chave nesse processo, as professoras também foram sempre muito sensíveis à questão de Guilherme, até para nos sinalizar de uma forma mais tranquilizadora que Guilherme, se tinha diferenças com os coleguinhas, mas elas eram muito no detalhe e muito só vinculadas mais à questão da comunicação. Sim, o papel da escola também é fundamental, porque em todos os médicos, em todos os especialistas que a gente foi visitando, sempre foram dando para a gente a orientação de que a escola seria fundamental para o contorno do diagnóstico. Quer dizer, nem o próprio psiquiatra ele daria esse diagnóstico sem que o colégio tivesse dado a ele sobre quem seria o Guilherme no dia a dia da escola, quer dizer, e também com algum tempo já de acompanhamento, pelo menos 2 anos e meio, 3 anos de acompanhamento da escola já nessa atenção específica em relação a esse diagnóstico. O psiquiatra teve segurança em inicialmente afirmar ali o Guilherme dentro do espectro autista de forma leve, né? Então, assim, o processo de descoberta da condição de Guilherme deixou a gente sempre mobilizado e atento e sensível a todas as situações. Hoje, por exemplo, eu estou deixando o vídeo estar um pouco mais ruidoso porque eu não estou pedindo a ele para ficar no quarto como das outras semanas e tudo mais, estou deixando ele livre para ele circular aqui, para que vocês percebam como é o ritmo, a dinâmica, né? Ele tá lá vendo desenho, ele se empolga com o desenho, grita, corre, diz que é o super-herói, enfim, tem a dinâmica dele, como qualquer criança. E hoje o que a gente sente dele, na verdade, em questão de aprendizagem, além da fala, que ainda é uma fala ainda muito entrecortada, a questão da concatenação das frases, das ideias, ele não consegue ser tão sequencial. Inclusive sequência é uma coisa difícil para ele, né? Ele agora que aprendeu a contar de 1 até 10, ele não chega até ao 20, ele vai até acho que 16 ou 17, depois ele fala de 18, alguma coisa assim, e aí, enfim, não chega ao 20, ainda não conseguiu chegar ao 20. Mas a questão da aprendizagem dele é realmente em relação à sequência. Tem uma coisa curiosa que aconteceu com ele no exercício da fonoaudióloga, porque ele faz fonoaudióloga toda semana, ele tem psicólogo toda semana, inclusive durante esse período de pandemia ele continuou tendo, só que aí diminuiu. Em vez de semanalmente, começou a ser quinzenalmente. Não se tem o mesmo aproveitamento nessa forma remota de acompanhamento. Então quem aproveitou mais e quem está aproveitando mais somos nós, os pais, especialmente a mãe, que sempre acompanha o Guilherme, para poder saber lidar, né, com a condição de um filho dentro do espectro autista
numa quarentena, né? Então praticamente não sai. A gente tem que dar graças a Deus que ele quase não dá problema, ele quase não se queixa de sair, de fazer outra coisa, porque ele entendeu que tem o vírus, que não acabou o vírus, e por isso que a gente está dentro de casa e não pode ir para nenhum lugar, nem para o shopping, que ele agora pede para ir para shopping também. Enfim. Mas eu ia falar de um exercício da fonoaudióloga, que nos pareceu muito interessante. Ela colocou no computador, ela mandou um arquivo pra gente, era pra gente colocar tipo uma história em quadrinhos de uma folha, mas tinha cerca de 9 ou 10 quadrinhos, só que a história tava toda embaralhada, né? Tava fora de sequência. Guilherme, assim que eu mostrei na tela do computador a história para que ele dissesse a sequência da história, porque essa era a intenção da atividade, ele demorou uns 5 segundos, ele contou a história com sequência, com lógica. Só que quando eu pedi para que ele apontasse com o dedinho na tela do computador a sequência, qual a primeira, o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, aí sim, aí ele não conseguiu, ou pelo menos teve muita dificuldade, com minha ajuda foi que ele conseguiu estabelecer essa sequência com o dedinho. Então assim, ele conheceu, ele entendeu a história, toda misturada, mas ele não sabia colocar na sequência. De qualquer maneira, ele entendeu a história. Ele soube verbalizar, inclusive, a história com 5 segundos que ele olhou para a tela do computador. Isso me deixa, de uma forma ou de outra, reflexivo sobre aquilo que a gente discutiu na live, daquilo que a gente dialogou na live com o Dai, sobre os neuroatípicos, né? A neurodiversidade. Quer dizer, as pessoas no espectro autista, elas compreendem o mundo, elas compreendem o nosso mundo, mas elas compreendem de um jeito com o filtro delas. Então, assim, se pra gente é muito importante o sequenciamento para poder organizar o nosso mundo, para eles não. Eles conseguem compreender o que está se passando sem aquele código do sequenciamento que nós convencionamos ter que existir. Então, foi um exercício que me iluminou muito, me abriu muito a mente, minha cabeça sobre o meu filho, e sobre todas as pessoas que estão dentro do espectro autista, na verdade, todos os neuroatípicos, ou toda a neurodiversidade existente. Então, assim, eu queria, agradecer aos médicos, agradecer à escola, agradecer à família, agradecer ao irmão dele, à mãe dele, porque se Guilherme está numa condição, graças a Deus, saudável, é porque muitas e muitas pessoas estiveram confluindo para que isso acontecesse. E hoje ele fosse uma criança, graças a Deus, que dentro das suas condições, dentro dos seus limites, com aquilo que lhe é próprio, ele é uma criança super saudável, super integrada, que vai conquistando cada vez mais a sua autonomia, sua personalidade, enfim. Então é isso, gente, é agradecer pela escuta, pela confiança. É algo que eu estou dizendo publicamente pela primeira vez, eu não tinha dito isso publicamente em nenhum outro momento, a não ser na própria live. Aqueles que sabiam, aqueles que não sabiam, mas agradecer muito pelo afeto, pelo carinho que vocês têm conosco, especialmente com meu filho, Guilherme, tá bom? Muito obrigado. Aproveitem então o bate-papo com a professora Daiane, que foi muito proveitoso. Tenho muito orgulho desse conteúdo no meu canal. Beijo. Tudo bom, Dai? Tá me ouvindo, meu bem? Estou lhe ouvindo. Boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos. Bem-vinda. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Estava lhe ouvindo já. Para mim é uma prática tão comum, né? E que eu fico feliz quando eu ouço um profissional como você que diz que vai fazer da sua prática agora a audiodescrição. Que bom, fico feliz de ouvir. Eu aprendi, né? Quer dizer, aprendi com você que tem que incluir as pessoas, e a audiodescrição é uma forma bastante prática. Eu não sei se eu conseguiria fazer como você, mas aquela hashtag, né, descritiva, escrita, com certeza essa eu consigo fazer. Então essa sim eu vou levar para as lives do @narração na paz. E aquelas de audiodescrição, se eu precisar de alguma coisa, eu sempre vou pedir a você aquela dica, porque você é audiodescritora profissional, né? Então nessas horas a gente vai atrás do profissional. Bem-vinda à Live de Paz. A proposta da Live de Paz é muito simples. É uma live que pretende dar visibilidade às pessoas que têm feito diferença na sociedade, e com um discurso propositivo, um discurso de solidariedade, um discurso de democracia, um discurso de emancipação, de libertação e, obviamente, de inibição do discurso de ódio, não é isso?
A gente percebe as redes sociais estão tomadas por discursos de ódio e aqui a gente pretende inibir esse discurso propondo coisas boas, propondo solidariedade, propondo inclusão, como diz Leonardo Boff, cada vez como Jesus, né? Jesus era tão humano, só podia ser Deus. Então é um pouco desse horizonte que a gente quer trazer para essas lives. A professora Daiane Pina, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, mestra em educação e contemporaneidade na UNEB, audiodescritora, ledora, transcritora, pesquisadora de acessibilidade cultural, professora de educação inclusiva e acessibilidade educacional. É professora de graduação e pós-graduação e pedagoga hospitalar. E para iniciar, eu queria só saber como é que você está, se está tudo bem, você como é que está a sua rotina nessa quarentena? Por favor, só me diga aí um pouquinho. Estou bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, já vi vários alunos aí. Boa noite a todos. Eu estou me adaptando, como todo mundo, né? A gente está fazendo uma adaptação. Eu continuo dando aula, né? Tanto na graduação como na pós-graduação. Então, a gente vai se adaptando. O mais importante, que eu diria, nesse momento, é a gente compreender o outro, porque são realidades distintas, nem todo mundo tem o mesmo acesso à educação, à mesma internet, né, o mesmo recurso de tecnologia. Então, eu tenho buscado compreender a realidade de cada aluno. Parece difícil, mas se torna fácil quando você tem a boa vontade. Os meus alunos são maravilhosos e está dando tudo certo. Que bom, meu bem. Dai, para a gente poder entrar logo no núcleo do tema, tá? Eu queria te escutar um pouco sobre a chegada de um filho com deficiência e os processos familiares. Você acompanhou vários casos diferentes, questões relacionadas a crianças de primeira infância, de segunda infância, adolescentes. Enfim, você tem um leque enorme de experiência com esses processos familiares, com famílias que têm filhos com deficiência. E eu queria logo que você pudesse nos dar um panorama desse tema e fique à vontade para levantar aqueles aspectos que você acha mais significativos para essa conversa, por favor. Bom, a chegada de um filho já é um grande evento na vida de qualquer família, né? Seja uma família constituída por uma mãe e um pai, ou uma família constituída por uma mãe, uma avó, um pai e um irmão. Mas quando chega um filho com deficiência, existem algumas peculiaridades que a gente precisa levar em conta. Por quê? Porque quando esse filho é desejado, é esperado, é um filho sonhado, ele vem com uma grande expectativa, né? Então, você está gerando aquele filho, você faz planos, meu filho vai parecer com o pai, com o irmão, vai jogar bola, vai ser cantor. E aí, na hora do nascimento, o médico, que geralmente, né, a área médica não tem, assim, uma sensibilidade para o entendimento da questão da afetividade, diz assim, seu filho tem algum probleminha, a gente vai fazer uns exames e retorna e diz, olha, seu filho tem a síndrome de Down, seu filho tem alguma outra deficiência. Então, essa família que estava até então com seus planos todos traçados, de repente se vê em uma nova realidade muito rápida, Braga. Não existe tempo de absorver a ideia, né? E aí começa alguns sentimentos, raiva, por que eu, né? O questionamento, por que logo comigo? A frustração de perguntar por que esse filho com deficiência chegou para mim. Um misto de alegria com um misto de preocupação, mas o que eu mais percebo nas famílias é a questão da sociedade. O estigma da sociedade pesa muito sobre um filho. Um filho com deficiência pesa 2 vezes. Por quê? Porque esses pais ficam se perguntando como é que eu vou educar este filho. Será que ele vai aprender a ler e escrever? E aí é uma outra coisa que a gente precisa abordar, né? Será que esse filho vai andar? Será que ele vai falar? Hoje é o dia do orgulho autista e a questão dos autistas, né? Eles dentro do espectro têm várias formas deles chegarem ao mundo. Então, alguns são oralizados, outros não.
Alguns têm a superdotação, outros têm a deficiência intelectual. Então, são pessoas distintas, com parâmetros distintos, mas que inicialmente a família trouxe como sendo, não só a família, mas a sociedade, como sendo uma coisa única. Então, autista é tudo igual, esquecendo da individualidade do sujeito, né? Então, esses sentimentos que geralmente passa pela negação primeiro. O que é a negação? Então, algumas famílias recebem a notícia e acreditam que há um erro no diagnóstico médico e vão investigar em outros médicos, né? Depois que passa a negação, elas começam a buscar as informações. E aí a gente tem, por volta de 1 ano a 2 anos, em algumas famílias existe o rompimento familiar, né? Muitos pais abandonam as mães porque acreditam que aquela mãe gerou um filho imperfeito e que a culpa é da mãe. A mãe se sente culpada por ter gerado um filho que a sociedade diz que é defeituoso, veio com defeito de fábrica. E aí existe uma série de sentimentos que começam a aflorar. A mãe, às vezes, fica com depressão, tem um estresse muito grande, né? E a gente vai entrar na outra questão social, que é o abandono. O abandono de quem? Da mãe, do pai? Não somente, mas o social. As famílias começam a se ver sozinhas com uma nova realidade para compreender o que é que elas estão passando. Por quê? Porque os amigos começam a se afastar, não porque sejam amigos ruins, mas às vezes não sabe o que dizer. Não sabe o que dizer, aquele amigo de anos que, né, que vinha para sua casa, que comemorava e que você acompanhou a gestação, que às vezes você até apadrinhou esse filho e que nasceu com síndrome de Down, por exemplo. Não saber o que dizer se afasta, né? O que é uma solidão de muitos. Então, você tem muitos amigos, mas você está sozinho ao mesmo tempo. E aí a gente vai entrar na questão da educação, né, o educacional, quando chega na idade da escola. Então, a chegada de um filho com deficiência não é um processo somente da chegada, é um processo de uma vida inteira, né? A gente costuma dizer que é o filho eterno, porque à medida que seu filho vai crescendo, quando ele não tem deficiência, você vai começando a dizer, graças a Deus esse menino desfraldou, ainda bem que agora ele está andando, agora ele já fala, agora ele já vai para a escola, ele já desce a escada sozinho, e alguns pais, quando tem filho com deficiência, a depender da deficiência, não podem fazer isso, né? Então, esse filho fica eternamente por conta desses pais. Dai, uma das coisas que você tocou nesse momento, que me remete a algo que é muito real, é essa coisa da culpa, né? Onde foi que eu errei, né? E pode ser que tenha pessoas que acham que erraram do ponto de vista, sei lá, de questão médica, questão biológica, questão, sei lá, de relação, porque brigou com a esposa ou porque a esposa tomou algum remédio e aí entra naquela, talvez às vezes, paranoia de que a deficiência do filho tem a ver com alguma culpa sua no sentido de, talvez bobo, né, de alguma ação sua. Mas também tem uma outra relação que aí já não é mais tão biológica, né, não é tão natural, que é a relação, e aqui aproveito para puxar um pouquinho a conversa para o que é meu campo de pesquisa, né, que é a questão religiosa, né. Eu tenho alguma curiosidade para entender, e você vai saber falar muito melhor do que eu tenho alguma curiosidade para saber como é que as pessoas, as famílias, principalmente os pais de filhos com deficiência, como é que elas interpretam, do ponto de vista da experiência religiosa, esse tipo de fato, né? Porque o que fica na cabeça, às vezes, das pessoas é que, por que comigo, né? Por que comigo? E não há uma razão específica, causal, né, objetiva para ser dita. Mas sim uma série de percepções e interpretações que fazem com que as pessoas tenham essa chegada de um filho com deficiência, uma interpretação do ponto de vista religioso talvez muito, muito negativa, né? E eu queria te escutar um pouquinho, assim como curiosidade mesmo, o que é que você já viu nesse sentido? É óbvio que você não precisa falar nomes, nem igrejas, nem religiões, nem nada, mas o que é que você já viu que influenciou nessa experiência
que pode ser compartilhado aqui com a gente? Braga, a história das pessoas com deficiência em relação à religião, eu poderia trazê-la desde a Grécia Antiga, né? O culto ao corpo, a beleza, e aí as pessoas eram tidas como corpos perfeitos. Quando nascia alguém com deficiência lá na Roma Antiga, era autorizado aos pais sacrificarem esses filhos. E a gente tem, por exemplo, algumas tribos indígenas que também têm essa concepção, né? Nasce o filho com deficiência, pode sacrificar esse filho. Se a gente for para Atenas, por exemplo, eles começaram a cuidar dessas pessoas com deficiência, eles ampararam as pessoas com deficiência. Os hindus acreditavam que as pessoas com deficiência, os cegos em especial, tinham algum poder, eram sensitivos. E se a gente chegar na Igreja Católica, a Igreja Católica ela começou a adotar as pessoas com deficiência no sentido do assistencialismo. A gente não pode dizer que foi um assistencialismo voltado para diminuir o ser humano com deficiência, a pessoa com deficiência. Mas criou-se em torno dessa pessoa com deficiência a questão da invalidez. Por exemplo, se você pensar no INSS, as pessoas que são aposentadas por invalidez, não tem um dedo, não tem um braço, tem a paralisia infantil, são cadeirantes, são cegos, são pessoas aposentadas por invalidez. Então, essa palavra invalidez vem daí, né? Da Igreja Católica, quando ela começou a fazer esse assistencialismo, algumas crianças eram abandonadas, então a igreja recolhia, né, eram filhos cristãos, acreditava-se como Deus era o centro do mundo, seus filhos também deveriam ser cuidados pela igreja, e a igreja acolhia essas pessoas com deficiência e elas passavam a morar na igreja, mas viviam escondidas, né, eram tidos de fato como pessoas com deformidades. Então, hoje em dia, as religiões, elas mudaram, assim, os insígnias, mas continuam ainda com essa vertente de pensamento da invalidez. Então, algumas religiões, eu não vou citar, né, os nomes, mas acreditam que quando tem um filho com deficiência é porque foram amaldiçoados, né? Outras acreditam que são filhos do pecado e que têm que ser, por exemplo, abandonados, dados para doação. Outros levam esses filhos para serem rezados, para receberem unção, para tirar, digamos assim, o demônio do corpo dessa pessoa. Acredita que ali tem um demônio, é por isso que a pessoa nasceu torta, é por isso que a pessoa nasceu cega. Então, é muito complicado você perceber, né, a questão do estigma social. O porquê da gente classificar as pessoas como diferentes. A gente tem que começar a compreender que nós não somos iguais. O mundo é uma diversidade. Somos pessoas diferentes, com impressões diferentes, histórias de vidas diversas. Então não tem como você querer que todo mundo, né, saia, né, nasça com a mesma forma, da mesma cor, do mesmo formato, com o mesmo cabelo, com a mesma inteligência. E as pessoas com deficiência, elas sofrem esse preconceito, assim, muito claramente. Por exemplo, a religião, como você acabou de apontar. Então, eu não conheço nenhuma religião que trate as pessoas com deficiência com naturalidade. Ou ela é divina, ou ela é o pecado. Então, o ponto de vista religioso é esse, ou é o divino, ou é o pecado, né? Ou essa pessoa, ela é um presente de Deus, e aquela família foi escolhida de Deus para receber esse filho, ou ela é algum castigo que a família precisa passar, algum pecado que precisa pagar. É como se não fossem pessoas, né? Fossem, digamos assim, objetos. A gente precisa começar a modificar esse pensamento em relação às pessoas com deficiência. Tá, que massa, assim, alguns aspectos que você toca são relevantíssimos. Acho que uma coisa que eu posso dizer talvez eu não me assustei tanto com os meus processos familiares, porque eu convivi pelo menos, deixa me ver aqui, pelo menos 8 anos no colégio em que atuo, na rede de ensino que atuo, em que, óbvio, sempre tem muito aluno de inclusão e a gente está sempre pesquisando, sempre estudando como atender melhor aquele aluno, seus processos de aprendizagem, seus processos de socialização, seus processos de ganho de autonomia, enfim, de emancipação. Então, isso como que meio, essa palavra que você usou, eu acho que é muito importante, naturalizou a relação que eu tive familiarmente, né? Inclusive,
pessoas que antes de eu passar por essa experiência pessoal, eu conhecer que tinham deficiência, eu comecei a tratar diferente do ponto de vista da normalidade mesmo, né, da naturalização da relação mesmo. Essa coisa de você ou divinizar ou menosprezar realmente é muito comum, né, na relação E é o de pessoas ideal, com José, deficiência. porque se você parar para analisar, nós estamos falando de vidas familiares, né? As pessoas tendem a achar que a pessoa com deficiência, por exemplo, ela é só educação infantil e ensino fundamental 1. A gente precisa começar a normalizar que as pessoas com deficiência são pessoas iguais a gente. Então, por exemplo, às vezes alguns professores falam assim, eu tenho um autistinha. Eu falo, compra, vende na loja, onde é que vende? É nas americanas.com. Como assim, Pro? Eu digo, porque você não tem um autistinha, você tem um aluno que a mãe batizou com o nome, né? Então, se a gente for partir para a escola, a gente precisa começar a mudar, inclusive, as nomenclaturas. Não é aluno com deficiência, né? Pessoa com deficiência, ou é José Braga, aluno do 5º ano, que tem, né, uma necessidade de adaptação pedagógica para a matemática. José Braga, que é do 8º ano, do 9º ano, que precisa de uma adaptação de espaço e mobilidade, né, de mobilidade na escola. Então, vamos começar a mudar essas nomenclaturas, por exemplo. Você quer ver A uma coisa propósito, importante? Sim, deixa pode só, falar. essa coisa da linguagem, Dai, a gente tratava sobre isso um pouco antes. Isso me parece muito importante, né? Porque quem está vendo a gente agora e quem vai ver a gente pelo IGTV ou vai ver na versão pelo YouTube, certamente tem pessoas que têm dúvidas com relação à linguagem, né? É deficiente? O cego é cego? Ou é pessoa com o deficiente visual? Ou é pessoa com deficiência? Essa coisa que você já está iniciando, eu queria que realmente você desse muita atenção nessa sua fala sobre isso, porque eu acho que é uma dúvida muito geral das pessoas. Bem, as pessoas com deficiência, elas decidiram, né, elas têm um lema escrito primeiro, nada sobre nós sem nós, né? O que significa? Que você não pode, por exemplo, fazer uma mesa redonda na escola que você trabalha, sem convidar a pessoa com deficiência para falar por ela. A gente precisa começar por aí. As pessoas com deficiência, elas precisam ocupar os seus espaços e precisam começar a falar, dizer de fato o que a gente chama de lugar de fala, dizer de fato aquilo que as incomoda. Então, elas decidiram, no Nada Sobre Nós Sem Nós, na Convenção de Guatemala, né, que elas gostariam de ser chamadas pessoas com deficiência e não mais portadores de deficiência. Por quê? Porque quando você fala portador de deficiência, significa que você está portando alguma coisa que você pode tirar. Então, você tem esse óculos, eu digo, José, tire seu óculos. Você portava o óculos e agora você tira. Você não é mais portador de um óculos. A deficiência, você não pode tirar a cegueira, a surdez, né? A sua paralisia cerebral, você não retira, você convive com ela, faz parte de você, mas ela não lhe define enquanto pessoa, né? A deficiência faz parte da pessoa, mas não define ela como um todo, como um indivíduo. Então, aquele indivíduo cego, ele não é somente um indivíduo cego, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem sonhos, ele tem projetos, e é isso que a gente precisa começar a se atentar. Bom, o correto é chamar pessoa com deficiência. Em lugares públicos, em lugares que você vai falar, por exemplo, como agora na live, a gente não conhece, então é pessoa com deficiência. Se eu tenho intimidade com uma pessoa, né, eu chamo ela pelo nome dela. José, Maria, Fernanda, Nelma. Eu não vou de jeito nenhum dizer aquela cega que estuda com a gente, será que ela já chegou? Né? O surdo já está aí, então isso são palavras pejorativas que você acaba discriminando a pessoa. Então o correto é falar pessoas com deficiência. Na escola, o correto é falar o nome do aluno. Por que você não chama os outros alunos pelo nome dele? Quando você se refere, por exemplo, a um aluno que não tem deficiência, você fala assim, aquele aluno que tem o cabelo comprido, que... Não, você fala assim, sabe quem é João da 5ª série? Então, é a mesma coisa, é se referir a ela pelo nome. As pessoas cegas, elas não se incomodam que chamem ela de cegas, desde que você utilize dentro de um contexto que não a discrimine. Igual para todas as outras pessoas, cadeirantes, surdos, eles não se incomodam, né? Inclusive, é preciso que se diga que existe uma diferença entre surdos, né, e não ouvintes. Os surdos, né, e as pessoas que têm a deficiência auditiva, depois a gente pode conversar sobre isso,
apesar de elas terem a deficiência auditiva, elas não gostam de serem chamadas o surdo, por exemplo, que se classificam como surdos de deficientes auditivos, né? E aí tem toda uma concepção ideológica. Então, à medida que você vai estudando, você vai compreendendo essas questões, né? Eu acho que a primeira coisa para a gente fazer é a normatização. Como você falou, é normal. Para mim mesmo, é super natural. Eu não consigo me relacionar com as pessoas observando nelas a deficiência. Aliás, eu me esqueço. Ontem à noite, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho de audiodescrição para um site de uns amigos de São Paulo, todos pela inclusão, e eles me pediram para fazer a audiodescrição da página deles. E a pessoa que me mandou primeiro, um amigo, ele é cego. E aí eu ficava dizendo, fulano, olha aí pra mim, quem está na foto. Ele, Daiane, você tá esquecendo que eu sou cego? Meu Deus, eu me esqueci. Aí fui falar com uma outra pessoa. Então, assim, é tão natural pra mim que eu já não vejo mais a deficiência, eu só vejo a pessoa, entende? Então, eu acho que é por aí. A nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Dai, estão mandando algumas questões, reflexões aqui nos comentários que eu não consigo sempre acompanhar. Nesse sentido, eu vou pedir para que vocês que quiserem fazer algum comentário ou uma pergunta ou um comentário mais extenso, coloquem aqui nessa interrogaçãozinha que fica mais tranquilo da gente conseguir ver. Mas aqui tem uma que eu consegui segurar, que foi de Milka Mendes, eu acho. Na escola que trabalho, 2 famílias foram ao Ministério Público para que os filhos com deficiência não saíssem do ensino fundamental por medo. Penso que advém também do entendimento da família. Pronto. Ela meio que levantou a bola para a gente poder escutar um pouquinho em relação a qual é a avaliação que você faz, de forma geral, né, das escolas. E aí, se você puder fazer um recorte mínimo, como é que é a escola pública e como é que é a escola privada, como é que você vê o tratamento que tem sido dado aos alunos, às crianças e adolescentes? Primeiro, a gente, respondendo aí a Milka, a gente não pode, de jeito nenhum, impedir que o ser humano, a pessoa, ela avance na sua vida, né, Milka? Esse rapaz, ou não sei quem foi nesses rapazes que foram solicitados pela família que eles permanecessem na escola por medo da família, já tiveram o seu direito desrespeitado de escolha, de autonomia, de independência. Permanecer no ensino fundamental, ela falou. Queriam que permanecesse, não queriam ir para o ensino médio, pelo que eu entendi foi isso. Isso, mas a gente precisa avaliar o contexto. Será que eles queriam permanecer no ensino fundamental? Ou será que as famílias não queriam que eles passassem porque tinham medo de sofrer bullying? Mas é uma coisa importante a gente falar aqui sobre autonomia e independência, José. As pessoas com deficiência são tuteladas, sofrem a curatela, a tutela das famílias, e essas famílias, às vezes, por medo que eles sofram, fazem essa autoproteção e impedem o crescimento dessas pessoas enquanto adultos. Então, como é que você vai levar 20 anos tratando o seu filho da mesma forma que você tratava ele aos 20, quando ele tinha 5? Não existe. Claro que ele sente, mesmo que ele tenha um comprometimento intelectual muito grande, ele sente, ele percebe que ele, de alguma forma, está sendo lesado no seu direito de escolha. Então, primeira coisa, amigo, que eu iria ouvir esses estudantes, né? Se de fato eles não têm condições de passar para o ensino médio, a gente precisa avaliar quanto tempo ele está no ensino fundamental. 1 ano, 2 anos, 3 anos, bom. Aí existe uma outra coisa chamada evolução. Se você tem um aluno que está 3 anos na mesma série, né? E a idade dele ele vai passando de idade. 12 anos, 13 anos, 14 anos, os colegas estão indo embora, estão chegando os mais novos, que ele via há 3 anos lá na sala dos menores e agora já estão acompanhando ele, a gente precisa ver como é que está o psicológico dessa pessoa. Então, o fato dele não conseguir avançar não significa que ele tenha que permanecer. Aí a gente tem uma coisa chamada PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é preciso que se faça desde o primeiro dia de aula. A gente tem o diário de bordo para ver o progresso desse aluno. Então, o aluno avançou, tem condições de passar para outra série? Tem. Não tem, vamos buscar alternativas. Quais seriam as alternativas? Ele fazer algum tipo de curso profissionalizante, porque às vezes, José, se ele tiver um intelecto comprometido, ele chega num certo nível que ele de fato não vai avançar. E aí, como é que fica esse ser humano
repetindo a mesma série 8 anos, porque a família acha que ele tem que estar matriculado. Olha o estigma voltando da sociedade. Seu filho estuda? Não. Por quê? Porque ele tem deficiência intelectual, entende? Então, em geral, é isso. Muitos pais sofrem esse processo, porque a sociedade cobra que o filho leia e escreva. Mas será que todos vão ler e escrever do mesmo jeito? Então, quando você me pergunta em relação à escola, a escola, por exemplo, a gente tem um papel de um profissional chamado cuidador. As escolas exigem, por exemplo, que tenha-se um cuidador para o seu filho com deficiência. Só que a lei de diretriz e base, 9394 de 96, no artigo 58, ela garante esse profissional. Mas ela garante esse profissional à medida que haja, de fato, a comprovação da necessidade. Quais são essas? Cuidados com a alimentação. Então, a criança não consegue se alimentar sozinha, ela engasga. Ela não consegue fazer suas necessidades fisiológicas, né? Ir ao banheiro sozinho, de repente, assoar um nariz, ela precisa do cuidador. Se ela não consegue dizer através do olhar, de gesto, nenhum tipo de expressão corporal que ela está sentindo, ela precisa do cuidador. O simples fato da criança ser autista, ter síndrome de Down, não significa que ela precisa do cuidador. E aí a gente também, quando ela tem esse cuidador, a gente precisa falar de autonomia e independência. Porque senão fica relegado ao cuidador a função de educar e de ensinar este estudante. Eu vejo muitos professores, aí já falando do panorama que você está perguntando, dizendo assim, o aluno tem um cuidador, o cuidador que vai resolver com ele. Errado. Quem ensina na sala de aula é o professor. O cuidador tem que cuidar das necessidades básicas desse aluno. Outra coisa importante que a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, a 13.146, traz no artigo 4, é a questão dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, que a LDB também fala, você precisa ter adaptação de currículo, né? Para contemplar essas pessoas com deficiência. Você precisa ter, ela traz no seu artigo 59, a formação do professor, né? O professor tem que ser formado para atender. Ela traz a sala de recurso multifuncional, que é o atendimento educacional especializado, mas ela não traz uma coisa fundamental, que é a afetividade. Então, não adianta você ter uma escola particular muito bem preparada, com profissionais qualificados, se você não tem afetividade. E a afetividade, ela passa por todas as séries, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante a pessoa com deficiência ser matriculada preferencialmente na rede regular de ensino, assim como a Lei de Bases e Diretrizes também. Garante que a pessoa com deficiência tenha direito a estar matriculada em todos os níveis. Mas o que a gente vê muito é a falta de empatia de alguns profissionais, né, de alguns profissionais que eu falo, não é só o professor, é a gestão, é o profissional da limpeza. Então, a empatia e a afetividade tem que estar presente para que esse aluno seja contemplado. Não adianta eu ter uma quadra adaptada, uma sala adaptada, uma mesa adaptada, se eu não tenho a empatia por esse aluno. Ele vai ficar lá como mais um, ele não vai ser contemplado, ele não vai se sentir pertencente a um ambiente e, de fato, vai dificultar a aprendizagem dele. Então, eu conheço casos de alunos que têm, por exemplo, a paralisia cerebral, mas ele consegue aprender. Quando a gente vai fazer investigação enquanto psicopedagogo, o que está impedindo a compreensão dele dos assuntos é um medo que ele tem de quando ele se posiciona, as risadas, o bullying escolar, né? E aí esse profissional que está na sala não intervém, porque ele já acha que, poxa, eu já estou aqui com esse aluno, eu já tenho 20 alunos, já tenho mais um com deficiência, e ainda vou ter que ficar fazendo essas intervenções, mas, professor, você não tem 20 alunos e mais um com deficiência, você tem 21 alunos, e todos têm que ser contemplados, por 2 motivos. Primeiro, porque a lei garante a ele que ele seja contemplado, né? Tanto a Lei Brasileira de Inclusão como a Lei de Bases e Diretrizes, e também porque você precisa respeitar a Constituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a educação é direito da criança. Uma coisa importante da gente dizer é que se o aluno abandona a escola é responsável por esse abandono. Até que ela prove ao contrário, ela é responsável pelo abandono, né? De que forma? Vou ser bem sucinta. Então, você tem lá um aluno que sempre frequentou e tem 15 dias que ele não frequenta a escola. Ele é um aluno considerado como aluno NEE, Necessidades Educacionais Especiais. Tem 15 dias que ele não frequenta a escola. Você não registra isso, a coordenação, você não se porta ao seu coordenador, ao seu diretor,
E aí, essa criança, por algum processo, comete um suicídio, por exemplo, né? Por conta do bullying que ele vinha sofrendo. Se o juizado de menor, a família acionar o Ministério Público, o juizado de menor, e na escola não houver nenhum registro, não houver nenhuma conversa, não houver nenhum tipo de documento que comprove que a escola entrou com alguma ação, a escola é responsabilizada. E o profissional da sala também. E no caso da escola pública, que às vezes os professores deixam que diz, não, a gente vai ter só o segundo horário, e o aluno vai embora da escola e acontece alguma coisa com ele, e ela não sequer nem botou a falta naquele aluno, e ele é um aluno de NEE, né, necessidades educacionais especiais, ela também vai ser culpabilizada. Então, são essas coisas que a gente vê muito na escola, José. Por exemplo, a escola pública, por incrível que pareça, ela faz mais a inclusão do aluno com deficiência do que a escola particular. Por quê? Porque ela entende que é uma escola que deve contemplar a todos, né? E você percebe que, às vezes, o profissional que ensina na pública ensina na particular. Mas o PPP é diferente, a forma de gerir esses pormenores são diferentes, mas a escola pública ainda faz uma inclusão melhor do que a escola particular. Bom saber, né? Ficamos felizes, porque essa mentalidade de atender a todos que a escola pública carrega, ela precisa se ampliar, né? Inclusive para a escola privada, porque ela também tem que atender a todos, né? O mundo do trabalho também é muito desafiador, né, Dai? Eu faço já fiz e faço essa inclusão das pessoas com deficiência intelectual e deficiências múltiplas no mundo do trabalho. E a gente encontra muita resistência, às vezes, das próprias empresas que vão contratar, né? Então, assim, nem sempre elas estão adaptadas ao ambiente, a depender da deficiência, nem sempre tem a formação dos funcionários para recebê-los, né? Mas lá o espaço em que eu atuo, ela faz essa preparação, vai até a empresa, conversa com o empregador, conversa com os funcionários, acompanha os estudantes. Uma vez por semana eles vão ao centro para receberem orientações, para falarem dos seus desafetos, né? Para falarem das conquistas. Não é fácil, José, porque tudo a gente volta para a nossa sociedade. A gente precisa começar a contemplar as pessoas com deficiência, foi aquilo que eu falei no início, na sua totalidade. Ela não é uma criança eternamente. A pessoa com deficiência, ela é um indivíduo, e ela é uma criança, um adolescente, ela cresce. Mesmo que o cognitivo não acompanhe a idade, né, dela cronológica, ela está crescendo. E ela precisa chegar ao mercado de trabalho, às universidades, se assim ela puder e desejar. Ela precisa chegar a ter relacionamentos afetivos, né? Porque a solidão que elas sentem é muito grande. Porque alguns pais dizem assim, mas meu filho vai namorar como todo mundo namora. Como é que você namorou para fazer ele? Aí tem aquele choque, né? A sexualidade não se é conversada. A gente precisa falar, inclusive, da diversidade sexual. Existem pessoas com deficiências que são homoafetivas. Então, como é que a gente lida com isso? Com naturalidade. Por quê? Se ele não fosse pessoa com deficiência, ele não iria exercer o seu direito, né, ao amor homoafetivo. Então, são todas essas questões que a gente conversa, que a gente abarca. Então, eu converso por exemplo, com os meus alunos sobre afetividade, sexualidade, namoro, casamento, camisinha, filhos, gravidez, relacionamento, sair sozinho, por exemplo, ter cuidado quando está no ônibus, principalmente o caso da deficiência intelectual. Faço simulações, né? Eu digo, eu estou aqui no ônibus, eu sou uma mulher, né? Como é que você vai se aproximar de mim? E aí vou dizendo para ele, não, assim você não pode encostar. Então a gente vai ensinando, porque a gente quer que eles tenham autonomia e independência. Essa questão que você trouxe do mundo do trabalho é importantíssima, eles precisam ganhar o dinheiro deles, porque os pais não vão ficar para semente. Os pais vão morrer um dia. E quem vai cuidar dessas pessoas? Quase ninguém quer, José. Sabe quem fica quando a mãe falece muito cedo? A avó, um irmão. Mas nem sempre eles encontram. Aí eles vão para alguns espaços que a gente chama de lares, né? Não vou citar nomes, mas tem os lares que os acolhem. E eles ficam nesses espaços sem o amor da família. Às vezes a família para de visitar. Então é como se fosse um pecado mesmo. A gente volta aí para a questão da religião. É como se fosse um pecado para algumas famílias. Esse filho é um peso. Para outras, não. É um amor tão grande, é uma paixão tão grande que elas falam, transformou a minha vida. Como você trouxe aí no seu caso, mas
naturalidade, não. Para você não há nenhum problema. Quando a gente fala de escola, por exemplo, qual é o problema que se tem? Além da adaptação pedagógica, é o entendimento da capacidade de aprendizagem. Então, a pessoa com deficiência, ela vai aprender de uma forma, né, diferente das outras. Como é que ela vai aprender? Com o tempo. E como é que a gente sabe disso? Escutando esse aluno. Se eu fosse pedir alguma coisa aqui aos professores que estão nos ouvindo, eu ia pedir primeiro escute seus alunos, né? Depois escute as famílias. Tenha amor e afetividade por esse aluno. Tenha paciência que ele vai aprender no tempo dele. Tenha empatia pelo que a família passou e está passando até chegar ali, até você. Que você seja a porta e janelas abertas para essas pessoas, para que elas comecem a explorar outros mundos. Possibilite que essas pessoas tenham direito e acesso à educação, mas de qualidade, já que os outros também têm, né? Permita que a naturalidade se estabeleça na sua sala de aula, porque é tão fácil o respeito pelo outro. Quando você respeita o outro da maneira dele, fica tudo fácil. A gente não tem muito problema não, José. Eu acho que é isso. As empresas precisam compreender que essas pessoas são pessoas produtivas. Elas querem chegar lá nas empresas e mostrar produção. E eu lhe digo que a gente não tem muita queixa não, viu? Produzem muito. Maravilha, Dai. Essa live aqui eu também estou me lembrando de coisas, assim, isso aqui dava 2 horas fácil, né? Mas, como eu te falei, já faltando 5 minutos, basicamente, eu tento te fazer essa Nossa! pergunta, tento te fazer essa pergunta que eu faço para todas as pessoas que participam da live de paz, e você já pode engatar na resposta já a sua palavra final, que se você quiser agradecer, enfim. Antes de passar a palavra, porém, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco, nossos colegas de mestrado da UNEB, nossos colegas de trabalho, nossos colegas, nossos familiares, nossos amigos e amigas, alunos e alunos que nós percebemos que passaram por aqui, ou que estão por aí ainda. Esse material é um material que vai ficar no IGTV aqui, da minha conta na Raça na Paz. E também no domingo, 10 horas da manhã, nós vamos publicar uma versão do YouTube, que é uma versão editada, mais enxuta, e com algumas reflexões que eu faço sempre no início desses vídeos. Então, eu te agradecer muito, viu, Dai? Deus te abençoe no seu trabalho, que você voe e chegue longe mais pessoas e mais pessoas. E com esse tipo de conteúdo que hoje a gente pôde ter com você aqui hoje, Dai, eu fico muito orgulhoso de poder trazer conteúdo de qualidade para as pessoas. E, enfim, é isso. Agradeço e passo para você com a pergunta: o que é uma vida de paz, Dai? Uma vida de paz, para mim, José, seria uma sociedade inclusiva e empática, onde eu não precisasse mais falar sobre educação inclusiva e sobre inclusão de alunos, né? Seria uma sociedade igualitária, onde todas as pessoas fossem respeitadas nas suas diferenças, na sua diversidade, onde a gente pudesse olhar para o outro apenas por aquilo que ele é, sem desejar que ele nos desse algo de volta ou querer que ele fosse uma pessoa diferente. Esse seria o meu sonho, uma sociedade inclusiva, onde a normalidade fosse todo mundo ser diferente mesmo, sem a obrigação da gente ser igual ao outro ou ter algum elemento que nos coloque no mesmo patamar que o outro, seja ele físico ou intelecto. Para mim, essa seria uma vida de paz, né? Harmonia entre todos. E eu quero agradecer a você pelo convite, muito obrigada. Adorei estar aqui com você. Eu só tenho a agradecer aos meus alunos queridos, aos familiares, aos amigos, todo mundo que parou para nos ouvir e dizer que eu estou muito feliz e estou, assim, radiante de estar aqui com você falando sobre isso, um tema tão necessário e atual para a nossa sociedade. Viu? Obrigada e um beijo a todos.